irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando neste culto. É uma alegria nós podermos mais uma vez entrar na casa do Senhor. É uma alegria mais uma vez nós podermos nos render diante de Deus e diante dele nos prostrar para prestar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto. Que Deus possa nos abençoar durante toda essa transmissão, durante todo esse culto que nós vamos estar prestando, e que Ele possa aceitar os nossos louvores, adoração e falar conosco através da palavra dEle. Vamos orar? Pai querido e amado, nós agradecemos a Ti por mais esse dia, por mais essa bênção de estar na Tua presença, reunidos aqui com os Teus servos, para poder prestar esse culto a Ti. Nós sabemos que o Senhor tem nos acompanhado e nos abençoado em tudo, e por isso somos gratos ao Senhor, somos gratos por esse tempo precioso de poder prestar a nossa adoração a Ti, e clamamos para que o Senhor possa se fazer presente nesse lugar, clamamos para que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que o Senhor possa falar aos corações daqueles que vão estar assistindo esses cultos nas suas casas, e que nós possamos todos os dias, Pai, olhar para os céus e falar graças ao nosso Deus, render graças, porque o Senhor tem sido um Deus abençoador. Esteja conosco nesse momento, fala aos nossos corações, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11, nós lemos: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto fala de alguns deveres cristãos que devemos observar, porque se ignorarmos essas orientações bíblicas, a nossa vida cristã fica extremamente prejudicada. Por isso eu convido você agora a se colocar em oração diante do Senhor, com o coração contrito, pensando nessas recomendações bíblicas e assumindo diante do Senhor o propósito de viver uma vida mais e mais consagrada. Oremos silenciosamente. Santo Deus e eterno Pai, nos colocamos diante de Ti, neste momento, para render louvor, adoração ao Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é o único merecedor de todo o louvor, de toda a glória. Capacite-nos, Senhor, neste momento, sonda o nosso coração, retire de nós, ó Pai, tudo aquilo que possa dispersar a nossa atenção, para que das nossas bocas, do nosso coração, saiam os perfeitos louvores e a perfeita adoração ao Teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus, consagramos neste momento todo esse culto, toda essa adoração, todo esse louvor, Pai. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Que dos nossos lábios saia o louvor ao Senhor, que do nosso coração brote esse louvor ao nosso Deus, e vamos exaltar a Ele dizendo: Senhor, eu quero ver o Seu poder, eu vou louvando o Seu nome em todo o tempo.
Senhor hoje aqui, hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois só nós descanso. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. O seu nome, pois eu sinto o Senhor me Vou louvar o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. E nós agradecemos a Deus, porque Ele é o nosso Deus protetor, o nosso refúgio, o nosso libertador, o nosso consolador. E por isso nós podemos nos alegrar e dizer: Senhor, eu me alegro em Ti, todos os dias eu me alegro em Ti. A Ti
Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Firmado estou em ti. Amém. Deus está presente neste lugar. Deus está presente onde você está. A presença de Deus nos enche de temor, de paz e de alegria. Para a nossa edificação espiritual, leremos mais uma vez a palavra de Deus. Agora, no livro de Números, capítulo 14, versículos 1 a 28. Números 14, 1 a 28, relata: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que, com a tua força,
fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, assim, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra que acaba de ser lida. Preparando-nos para o nosso estudo, cantaremos ainda o hino 311 do Inário Novo Cântico. Avante, avante, ó crentes. Erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante,
veste sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal, após combate horrendo, virá a paz final. Então, eternamente, será o vencedor, no céu glorificado, com Cristo Salvador. Meus amados irmãos e amigos, vivemos um tempo difícil em decorrência dessa pandemia que se abateu sobre todo o mundo. O tempo atual cria um cenário muito propício para que nos entreguemos à murmuração. Porém, como servos e servas de Deus, devemos reconhecer que essa não é a atitude recomendável. Devemos sim renovar a nossa fidelidade a Deus, exercitar a solidariedade e agir de maneira proativa. No capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo relembra alguns pecados cometidos por Israel no deserto e as tristes consequências da infidelidade. No versículo 10, ele faz a seguinte advertência: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esse versículo é uma referência ao episódio narrado no texto de Números 14, que foi lido há pouco, quando os filhos de Israel foram duramente castigados pelo Senhor por causa da murmuração. Murmurar, conforme o dicionário, é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel após o relatório trazido pelos homens que foram enviados por Moisés para espiar a terra. O Senhor indignou-se ante a atitude do povo. Versículo 26, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Devemos tomar cuidado para não incorrermos no pecado da murmuração, pois ela pode ser extremamente prejudicial tanto para o indivíduo quanto para a igreja. É por isso que na carta aos Filipenses, a palavra de Deus recomenda, Filipenses 2, 14 a 16, fazei tudo sem murmurações, nem contendas,
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Diante dos desafios da caminhada, Israel se pôs a murmurar. As soluções que começaram a se desenhar como fruto da murmuração apontavam para um fim desastroso. A rejeição à autoridade de Moisés e Arão e o anseio por sua substituição, a proposta do retorno ao opressor e a proposta do apedrejamento de Josué e Calebe por não terem compartilhado do pessimismo do povo. Porém, naquele momento de tensão, Deus interveio, manifestando-se em glória sobre o tabernáculo. A condenação divina aos murmuradores foi severa. Versículo 11. Até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Quais eram esses sinais? As pragas sobre o Egito, a morte dos primogênitos, a travessia do Mar Vermelho, o afogamento do exército egípcio no meio do mar, a transformação das águas amargas de Mara, o maná enviado do céu, a água da rocha, a derrota dos amalequitas, dentre outras manifestações do poder divino. Versículo 12. Com pestilência o ferirei e o deserdarei. Versículo 23. Nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Versículo 33. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma no deserto. Versículo 34. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. O nosso Deus é misericordioso e providente. Ele conduz o seu povo e supre as suas necessidades. Por isso, reprova a murmuração, pois ela é sinal de incredulidade, infidelidade e de um agir irrefletido. Conforme o texto, Moisés, tendo consciência da grande ofensa praticada pelo povo, mais uma vez intercedeu. Deus se dispôs a perdoar o povo, mas não o livrou das consequências do seu pecado. Somente Josué e Calebe, cuja entrada em Canaã foi garantida, sobreviveram ao juízo divino contra aquela geração incrédula que saíra do Egito e que o Senhor deixou perecer
no deserto. A atitude dos murmuradores, narrada nos versículos 39 a 45, mostra que, embora entristecidos, não reconheciam a autoridade de Moisés, o seu legítimo representante. Também não estavam levando Deus a sério. Na verdade, os murmuradores não gostam de se submeter, agem por conta própria. Certamente esse texto traz para nós lições importantíssimas para o tempo que estamos vivendo. E nos alerta quanto ao pecado da murmuração. E a primeira lição que nós podemos destacar aqui é que a ação dos murmuradores consiste em puxar para trás. O tema da murmuração, focalizado em Números 14, não é novo na caminhada de Israel. A murmuração está vinculada à incredulidade do povo. E em diversas circunstâncias é possível verificar tal atitude. Na ocasião narrada no texto, eles estavam acampados em Cádiz Barneia. Anteriormente, o povo já havia murmurado, conforme relatam as passagens de Êxodo 14, 15, 16 e 11. Tudo isso se deu logo após a saída do Egito. Por causa da murmuração, eles permanecessem no deserto por cerca de 38 anos. Embora a providência divina fosse inconfundível durante aquela jornada, o povo estava constantemente duvidando. A liderança e a autoridade de Moisés eram frequentemente questionadas. Os desejos, em vez de se projetarem para a terra da promessa, estavam fixados no passado, isto é, no Egito. Tinham um grande desejo das comidas dos egípcios. Em vez de olhar para frente, olhavam para trás. O comodismo do passado sobrepunha-se aos riscos e possibilidades do futuro. Eles questionavam, não nos seria melhor voltar para o Egito? A murmuração é tipicamente pessimista. Os murmuradores sempre encontram motivos para reclamar e se posicionarem contra. Os versículos 39 a 45 comprovam isso. Quando era para subir à terra prometida, recusaram-se a ir. Quando era para retroceder e aguardar, teimaram em prosseguir. Os murmuradores estão sempre em descompasso. Parece que é pelo simples prazer de se opor. A murmuração é fruto da incredulidade, pois os murmuradores, como já foi exposto, não creem, não se arriscam a confiar e a exercitar a esperança. Na igreja, infelizmente, é possível encontrar pessoas assim, pessoas que murmuram, pessoas que vivem a criticar, acham que todos estão errados, tudo é difícil,
nenhuma ideia ou projeto vai funcionar. Em vez de colaborar, parecem torcer para que as coisas deem errado. Tal atitude, além de antiética, depõe contra a causa cristã e traz enormes prejuízos para todos. Em Jesus, vemos a figura do servo sofredor, resignado e obediente, mesmo tendo todos os motivos para reclamar e se esquivar de sua missão, não retrocedeu. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E o apóstolo Paulo nos desafia: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que a murmuração tem um efeito contagioso na comunidade. O texto diz, versículo 2, que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. A murmuração é um mal que rapidamente envolve a todos. De uma hora para outra, a liderança bem-sucedida de Moisés e Arão se viu ameaçada. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. A ação destrutiva dos murmuradores continua a fazer estragos entre o povo de Deus quando eles se opõem e passam a agir com o intento de solapar a liderança. Não é raro hoje ver líderes íntegros e comprometidos com Deus sendo desonrados e injustiçados. Comunidades inteiras são afetadas, experimentando inimizades, divisões e o enfraquecimento. A conduta pouco ética dos murmuradores faz com que, em pouco tempo, muitos sejam contagiados. A ferramenta deles é a língua, a palavra. É por isso que em Hebreus 12, versículos 13 e 14, a palavra de Deus recomenda: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Se você deseja agradar a Deus e abençoar a sua igreja, tome cuidado com pessoas desagregadoras, que não honram seus líderes, que tentam minar a autoridade deles e desestabilizar a liderança. O próprio Senhor Jesus advertiu o grupo dos 12 que entre eles havia um murmurador, que sempre reclamava, alguém que estava junto, mas jogava contra. E as palavras de Jesus são duras, conforme João 6, 70 e 71. Replicou-lhes Jesus:
não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Há uma terceira lição que esse texto nos traz e que deve ser também ressaltada. O servo de Deus deve resistir à tentação da murmuração. A murmuração é uma tentação sempre presente diante de nós, podendo tornar-se um hábito, um vício, uma mania. Isso porque o murmurador sempre parece ter motivos bastante razoáveis. Os murmuradores são sempre pessoas muito persuasivas e convincentes. Contudo, é preciso entender que conter a língua ou falar o que é certo de maneira correta, na hora apropriada e com quem deve ouvir, é uma arte que nem todos dominam. A fórmula indicada por Tiago é muito útil para nos disciplinar nesse sentido. Diz Tiago: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não se pode confundir o questionamento bem intencionado e a crítica construtiva com o pecado da murmuração. A murmuração inclui más intenções, é insensível e traiçoeira, é negativa e destrutiva, é desagregadora. Somos desafiados a rever a maneira como tratamos uns aos outros, em especial como tratamos os nossos líderes, pois o alvo dos murmuradores é sempre as pessoas que estão na linha de frente. A palavra de Deus recomenda, Filipenses 2, versículos 25, 29 e 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Também, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que o tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E ainda, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros.
A murmuração é incompatível com uma vida cristã marcada por fidelidade, confiança e cooperação. Esse pecado afasta a bênção de Deus e atrai o seu juízo. Por outro lado, quando se dá lugar à confiança em Deus, à união e à cooperação entre os irmãos, ali derrama o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Evangelho diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o exemplo que Jesus nos dá sobre como devemos empreender a nossa caminhada cristã, amando uns aos outros e amando até o fim, mesmo com as imperfeições que todos os seres humanos possuem. Meus queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos ensine a amar como Jesus, servindo uns aos outros e caminhando juntos na realização da obra de Deus. Que a murmuração ceda lugar à empatia, à lealdade e à cooperação. Assim, teremos uma igreja mais saudável, mais fortalecida e mais bem preparada para o cumprimento da sua missão. Que o Senhor nos abençoe e que a comunhão produzida entre nós pelo Espírito Santo possa estar direcionando a nossa convivência, o nosso serviço, para que a bênção do Senhor repouse sobre nós. Amém. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão.
Nós queremos reiterar aqui a informação que já foi divulgada nos grupos da igreja sobre o reinício das atividades presenciais. Então, a decisão tomada pelo Conselho da Igreja consiste no seguinte: retornar os cultos presenciais na sede a partir do primeiro domingo de outubro. Os membros das congregações deverão participar na sede. No primeiro domingo, como sempre acontece, é o dia da ceia, então haverá um culto às 18 horas e outro às 19h30, com 2 públicos diferentes. Então, nos 2 cultos, será celebrada a ceia do Senhor, às 18 horas e às 19h30. Também o Conselho decidiu iniciar, a partir do segundo domingo, uma classe única de escola dominical no templo. Uma classe única, reunindo a juventude e os adultos. E também decidiu manter suspenso o funcionamento das demais classes, inclusive nas congregações, visto que os espaços são reduzidos e dificulta o distanciamento. Nós adotaremos os seguintes protocolos de segurança: aferição da temperatura corporal dos participantes. Então, na chegada, será aferida a temperatura, o uso obrigatório de máscara. Então, todas as pessoas que entrarem para participar do culto terão de usar máscara durante toda a programação. A higienização das mãos com álcool gel deverá acontecer também na entrada do templo. E nós teremos o distanciamento dos bancos, para que as pessoas não fiquem tão próximas. Apenas membros de uma mesma família deverão sentar no mesmo banco. Demais pessoas que não são da família deverão ocupar outros bancos que estiverem sobrando, e no máximo 3 pessoas por banco. Teremos uma limitação de 100 participantes. Então, se chegarmos a 100 participantes, 100 pessoas presentes, outros que chegarem não poderão participar. Então, a determinação é que não seja ultrapassado o número de 100 pessoas. Serão observados os seguintes critérios de restrição: não é recomendada a participação de pessoas com idade acima de 60 anos e crianças até 5 anos e pessoas com comorbidades. Então, repetindo, não devem participar dessas atividades presenciais pessoas com idade acima de 60 anos, crianças até 5 anos e pessoas com comorbidades. Também não poderão participar pessoas que apresentarem sintomas de resfriados e gripe. Não deverá haver contato físico, como abraços, beijo e apertos de mão. E também não deverá haver aglomeração. Inclusive, quando terminar o culto das 18 horas, os participantes devem se retirar rapidamente, porque dali a pouco estarão chegando os participantes do culto das 19h30. Então, não deverá haver o encontro desses 2 públicos. Então, tanto na chegada quanto na saída, os irmãos devem evitar a aglomeração. Nós esperamos que todos entendam bem a necessidade dessas recomendações e cooperem para que não tenhamos nenhum transtorno nesse retorno parcial das atividades presenciais. Queremos, neste momento, cumprimentar
os aniversariantes desta semana. Aniversariam dia 29, Miguelina de Paula Nascimento, dia 1º, Enisabel Pires, e dia 3, Daniel dos Santos Teodoro Dutra. Aniversário de casamento, dia 30, José Ferreira de Souza e Cássia Elane Correia de Souza, completarão 31 anos de casamento. Cumprimentamos o querido casal, desejando que Deus continue sustentando e abençoando, e também felicitamos aos aniversariantes, desejando que Deus conceda a todos muitos anos de vida, proteção, saúde, paz e felicidades. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome e agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. De maneira especial, agradecemos pela vida desses irmãos que nesta semana completam mais um ano de vida, pedindo sobre eles a Tua bênção, a renovação dos Teus cuidados, para que sigam em frente e que este novo ano que começará a ser marcado na vida deles, seja um ano repleto de bênçãos. Também nós louvamos o Teu nome pela vida do casal que estará completando mais um aniversário de casamento, agradecendo por essa união que tem sido bênção para essa família e que tem honrado o Teu nome. Pedimos que o Senhor renove sobre esse casal as Tuas bênçãos, sobre os seus filhos, e que eles prossigam a caminhada, sempre desfrutando das bênçãos do Senhor. Também nós queremos orar em favor da nossa igreja, que se prepara para voltar a se reunir, ainda que parcialmente, nas reuniões presenciais. Nós pedimos a proteção do Senhor para todos, para que não haja nenhum dissabor, que o Senhor esteja nos guardando do perigo, da contaminação desse vírus, e que faça deste novo tempo um tempo abençoado na nossa comunidade. Pedimos que o Senhor nos guarde também no nosso dia a dia, nos nossos compromissos, no trabalho, tudo aquilo que temos para resolver durante a semana, que nós possamos desfrutar sempre da companhia do Teu Espírito, para que sigamos em frente, vivendo pela Tua graça a vida vitoriosa em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos por tudo, na certeza da Tua fidelidade para conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Meus irmãos e irmãs, que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, vos envolva a vós, bem como a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro, hoje e sempre. Amém.